Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, essa aqui é a primeira videoaula de uma série que eu vou fazer para esses encontros não presenciais, né? Então, essa videoaula de hoje, na verdade, ela vai tratar de um assunto mais introdutório, de algumas coisas que a gente já falou em sala de aula, mas é importante recapitular e reforçar algumas questões, né? Principalmente para os próximos assuntos que a gente vai abordar. Então eu anotei aqui alguns pontos que eu vou elencar nessa videoaula, né? E questões complementares, então eu sugiro que vocês leiam em livros, leiam em artigos na internet, que isso ajuda bastante a complementar o estudo, né? Então, como vocês já sabem, os micro-organismos, os diversos grupos, tanto bactérias quanto fungos, vírus, protozoários, parasitas multicelulares de animais, eles estão amplamente distribuídos na natureza, né? Uma distribuição praticamente universal. E, consequentemente, também, então, esses micro-organismos acabam contaminando o alimento que está na natureza. Isso aí é uma consequência meio óbvia, né? Dito isso, qual que é a interação dos micro-organismos com o alimento? Basicamente, as interações elas podem ser de dois tipos. Ou elas são benéficas ou elas são prejudiciais, certo? Então isso também não é nenhuma novidade para vocês. As interações benéficas são representadas pelos micro-organismos úteis, basicamente representantes de fungos e bactérias que são utilizados na fabricação de alimentos fermentados, né? E os micro-organismos prejudiciais, eles são subdivididos ainda entre aqueles patogênicos, que têm representantes de todos os grupos de micro-organismos, né? E tem os micro-organismos deteriorantes, que basicamente são representados também por fungos e por bactérias. Por que só por fungos e bactérias? Porque são esses dois grupos de micro-organismos que têm a capacidade de se multiplicar nos alimentos, né? Vírus, protozoários e parasitas, eles não têm a capacidade de aumentar sua concentração no alimento, por isso que eles não deterioram o alimento, certo? Então, as interações elas podem ser prejudiciais ou benéficas, tá? E dito isso, como que acontece essa lógica? Qual que é o contexto da presença de micro-organismos nos alimentos? Muitas vezes, quando se fala em fungos e bactérias, algumas pessoas concluem erroneamente que é algo negativo, né? Mas isso não é sempre assim. Quando a gente analisa a presença ou não de micro-organismos nos alimentos ou qual é a concentração daquele tipo de micro-organismo, a gente sempre precisa levar em consideração o contexto, tá? Isso aí nas próximas aulas a gente vai detalhar um pouco mais, tá? Então, de certa forma, os alimentos estão naturalmente contaminados, pelo menos na natureza, na parte externa do alimento. Então, se você analisar um animal, um bovino, por exemplo, ou mesmo um pescado, um ovo, né, uma fruta, a contaminação ela é basicamente superficial. Os tecidos internos eles estão, se não tem nenhum problema, eles estão no ambiente de esterilidade, não tem uma contaminação microbiana interna. Mas os alimentos que vêm da natureza, na sua parte externa, eles contêm uma microbiota natural, uma contaminação que ele é natural daquele ambiente, da onde aquele alimento vem, né? Então, um pescado que vem de um rio, ele basicamente vai representar a contaminação que tem na água daquele rio. Uma fruta que vem da natureza, basicamente ela vai representar a contaminação que tem naquele ambiente e assim sucessivamente, né? Então, é claro que se a gente fizer uma análise microbiológica geral, medindo a concentração de micro-organismos num alimento que vem da natureza, é até esperado que esse alimento tenha uma certa contaminação microbiana. Esse alimento que vem da natureza ele não é estéril, pelo menos não na superfície externa, né?
Então isso tem que ficar bastante claro. Porque, por exemplo, se você fizer uma análise microbiológica de um alimento, de uma fruta, de uma hortaliça, né, e, por exemplo, quiser determinar bactérias aeróbias mesófilas totais ou coliformes totais, vai dar uma certa contagem. Isso é natural, isso é até esperado, né, isso não é um problema. Então, focando no ponto seguinte, a presença de micro-organismos nos alimentos in natura é um problema ou não? Depende do contexto, mas de forma geral, não. Existem alguns micro-organismos onde a alta concentração deles ou a presença desses micro-organismos no alimento pode ser um problema, mas a contaminação microbiológica, de forma geral, ela não é por si só um problema, certo? A gente precisa analisar caso a caso, certo? Então, a presença de micro-organismos nos alimentos não é necessariamente um problema. O que pode ser um problema, e muitas vezes quando há a presença de micro-organismos patogênicos ou deteriorantes em alta concentração, né? Então, basicamente, são 5 situações onde a presença de micro-organismos nos alimentos é um problema. A primeira situação, micro-organismos patogênicos acima de uma concentração tolerável. Então, como a gente vai ver depois na disciplina, para alguns micro-organismos existe uma concentração limite que é tolerável. Por exemplo, coliformes termotolerantes, que são os coliformes fecais. Então, existe uma certa concentração que é aceitável ter no alimento e esse alimento é próprio ao consumo humano. Por que isso? Porque é praticamente impossível você produzir alimentos não esterilizados que tenham zero de concentração de coliformes termotolerantes, tá? E esses micro-organismos normalmente só causam problemas quando eles estão em alta concentração. Ao contrário, por exemplo, de uma outra bactéria, Salmonella, onde a presença dela no alimento já é um problema e torna ele impróprio ao consumo humano, né? Então a concentração tolerável é zero, ou seja, não existe uma tolerância da concentração. Então, só relembrando, a primeira situação onde a presença de micro-organismos no alimento é um problema são os micro-organismos patogênicos acima da concentração tolerável, certo? O segundo ponto, que é relativamente parecido, é a presença de micro-organismos patogênicos na água, tá? Então a água, ela também é um alimento e ela também é utilizada na indústria de alimentos para lavagem, sanitização. Então, se a água estiver contaminada com micro-organismos patogênicos, ela não vai ser uma água potável e isso aí pode trazer uma série de problemas, tá? Terceiro ponto, a presença de micro-organismos deteriorantes acima de uma concentração tolerável. Então, não só a presença de micro-organismos patogênicos é um problema no alimento. Altas concentrações de micro-organismos deteriorantes, de fungos e de bactérias, pode ser um problema no alimento, porque ele vai ter a tendência de ser mais rápido, de ser deteriorado mais rapidamente. Exemplo, leite cru, né? Na ordenha do leite, em todo o processo de higienização do processo, você tem que ter todos os cuidados para ter uma concentração mínima da microbiota deteriorante. Quanto maior for a concentração de bactérias patogênicas, mais rápido esse leite está sujeito a sofrer acidificação, a ficar azedo pela proliferação de bactérias. E assim nos alimentos de forma geral, né? Alta concentração de micro-organismos deteriorantes pode ser um problema, porque esse alimento ele vai estragar rapidamente se houverem condições favoráveis para multiplicação desses micro-organismos, né? Então isso também pode ser um problema. Um quarto ponto, a presença de parasitas nos alimentos. E ali, parasitas, entendam vocês que são parasitas multicelulares de animais, basicamente representados pelos grupos dos eumintos. Então, tanto alimentos de origem vegetal quanto alimentos de origem animal,
quando possuem a presença desses parasitas, seja na fase de ovo, seja na fase de larva, que são os cisticercos, isso é um problema, são micro-organismos patogênicos, tá? Que podem trazer uma questão de comprometer, aliás, a segurança do alimento, certo? E um quinto ponto é a presença de toxinas microbianas nos alimentos, tá? Muitas vezes não é a presença do micro-organismo no alimento que é o problema, mas sim toxinas, substâncias que esse micro-organismo produz. Nós temos algumas bactérias que produzem toxinas. Dois exemplos clássicos: Staphylococcus aureus, que produz as toxinas estafilocócicas que provocam intoxicação alimentar, né? Então, mesmo depois num processo que você destrua a bactéria, a toxina ela vai continuar causando o problema. E temos ainda uma outra bactéria, que é a Clostridium botulinum, que produz as toxinas botulínicas, que é mais de uma, né? Que também provocam intoxicação alimentar, que apesar de rara, ela tem uma alta taxa de mortalidade. E além de algumas bactérias que produzem toxinas, nós temos alguns fungos toxigênicos, né? Alguns gêneros de fungos que produzem as chamadas micotoxinas, que são toxinas fúngicas que não causam problemas no momento do consumo, mas eles têm efeitos silenciosos, digamos assim. Muitas micotoxinas elas são cancerígenas, tá? Então, basicamente, esses são os cinco pontos, os 5 problemas, as 5 situações onde a presença de micro-organismos nos alimentos é um problema, tá? Mas reforçando que nem sempre a presença de micro-organismos no alimento é um problema. Muitas vezes tem que ser levado em consideração qual que é a concentração daquele alimento. Precisa ser analisado se esse alimento é cru, é processado, se esse alimento veio da natureza ou não, se é um alimento já pronto para o consumo humano ou não. Uma série de fatores que a gente vai detalhar e aprofundar no andamento da disciplina, né? Então, com relação à presença de micro-organismos nos alimentos, nós sempre precisamos analisar o contexto que está aquele alimento, né? Claro que se eu analisar, por exemplo, um alimento apertizado, um alimento que tem uma embalagem hermeticamente fechada e é um alimento microbiologicamente estável, como por exemplo o leite UHT, ele não pode ter a presença de micro-organismos deteriorantes e nem micro-organismos patogênicos. Ele tem que ser comercialmente estéril. Então, nesse caso, a presença de qualquer micro-organismo nesse alimento é um problema. No leite cru, por exemplo, você tem uma microbiota natural que é esperada. Então, ao analisar no laboratório a concentração de diferentes grupos de bactérias, por exemplo, no leite cru, é natural e até esperado você encontrar uma certa concentração. Por exemplo, bactérias aeróbias mesófilas, você pode encontrar até 1 milhão de bactérias por ml, unidades formadoras de bactérias por ml, dependendo principalmente da higiene no momento da ordenha, tá? Assim como alimentos que vêm da natureza, eles vão ter uma certa contaminação superficial, que é característico daquele alimento, como eu já havia dito antes. Então, por exemplo, no abate de suínos, bovinos, frangos, se você fizer uma análise da microbiota superficial, da pele, no couro desses animais, a concentração de micro-organismos vai ser bastante alta. É claro que você não aceita esse nível de contaminação na carne final do produto, né? Então, a concentração, o tipo de micro-organismo que é permitido, que é desejável no alimento, depende de cada tipo de alimento, depende do tipo de processamento que vai ser aplicado, né? Então, isso é algo muito variável. A gente precisa analisar sempre o contexto que aquele alimento se encontra, certo, pessoal? Então, basicamente, nessa questão seria isso. E vocês apresentaram também o seminário de diferentes formas que os micro-organismos chegam
até os alimentos. Então, num primeiro momento, vocês entenderam que cada tipo de alimento na natureza ele tem uma microbiota que é natural dele, né, que é característico daquele tipo de alimento. Ele contém então micro-organismos naturalmente presentes. Por outro lado, você tem algumas situações, basicamente na produção de alimentos fermentados, que você adiciona intencionalmente determinados tipos de micro-organismos para fazer processos bioquímicos para produzir um novo tipo de alimento. Por exemplo, transformar o leite em iogurte. Você vai adicionar intencionalmente micro-organismos. Mas de forma não desejável, existem diversas formas com que alimentos podem se contaminar através dos micro-organismos. Vocês aprofundaram isso nos seminários, mas só para relembrar, nós temos então micro-organismos que chegam através do ar, né? Você tem a contaminação cruzada, por exemplo, alimentos de origem vegetal e animal, se você mistura no momento do processamento. Você tem a questão do problema dos alimentos de crus com alimentos processados, né? Alimentos que vêm da natureza podem ser contaminados através do solo contaminado, que é uma grande reserva de micro-organismos. Tem a questão das pragas urbanas, insetos, roedores, que podem transmitir principalmente micro-organismos patogênicos para os alimentos. Você tem a questão dos equipamentos e utensílios, quando a limpeza, a sanitização não é bem feita, pode haver contaminação dos alimentos através de equipamentos mal higienizados e utensílios de forma geral. A questão da água também, né? A utilização de água poluída para irrigação, utilização de água contaminada na própria indústria de alimentos, o próprio consumo de água não potável também é um problema, né? Traz micro-organismos para os alimentos, certo? E por último também uma outra importante via de contaminação de alguns micro-organismos importantes são os próprios manipuladores, principalmente através das mãos, né? As mãos dos manipuladores, como frequentemente entram em contato com os alimentos na sua produção, eles podem ser vetores importantes de contaminação, principalmente porque muitos micro-organismos patogênicos eles são de origem entérica, ou seja, são de origem fecal, né? Então, um manipulador de alimentos que de repente tem uma doença parasitária ou naturalmente tem bactérias patogênicas entéricas, se ele não tiver uma higiene adequada, processos de boas práticas de fabricação na produção daquele alimento, seja numa indústria de alimentos, seja num restaurante, num refeitório ou mesmo na sua própria residência, esse alimento ele tem uma grande chance de ser contaminado com bactérias patogênicas, vírus patogênicos, protozoários, né, e também parasitas multicelulares de animais, como por exemplo a tênia, né? Então, de diferentes formas, de forma indesejável, digamos assim, micro-organismos, diferentes grupos podem contaminar os alimentos. E a tecnologia de alimentos, a microbiologia de alimentos, ela justamente trabalha para você reduzir essa concentração a níveis seguros, né? E reforçando mais uma vez que os alimentos in natura, os alimentos frescos, eles têm uma contaminação microbiológica que lhes é natural, certo? Então, sempre quando se faz uma análise microbiológica de alimentos in natura, você precisa considerar que esse alimento vem contaminado da natureza, certo? Então, a análise microbiológica, a interpretação desse resultado, ele sempre precisa ser contextualizado, né? Então, se eu analisar, vamos supor, por exemplo, frutas que vêm da natureza, se eu fizer uma análise superficial, é esperado ter uma certa concentração ali de bactérias, de fungos, né? Se a concentração for muito alta,
É claro que não é desejável, mas uma certa concentração é natural e é até esperada. Por outro lado, em alimentos já processados ou prontos para serem consumidos, dependendo da concentração e o tipo de micro-organismos presentes, pode ser um grande problema. Alta concentração de micro-organismos deteriorantes, de bactérias e de fungos, podem comprometer rapidamente a validade daquele alimento. Ele pode rapidamente ser deteriorado pela proliferação de fungos e de bactérias. Por outro lado, a presença de micro-organismos patogênicos nesse produto pronto para ser consumido, ele pode se tornar um problema de saúde pública, ele pode afetar a segurança do alimento, né? Então, pessoal, nessa primeira videoaula seria basicamente isso que eu tinha para falar, um assunto introdutório, né? Não me aprofundei em nenhum ponto, basicamente colocando as questões que a gente vai aprofundar ao longo da disciplina, tá bom? Até a próxima videoaula, então.